Glória a Deus. Então, o tema dessa noite é contribuição financeira versus prosperidade. Mas eu vou inverter. Eu vou falar primeiro de prosperidade versus contribuição financeira, porque as duas coisas estão bem ligadas. Amém? Então, vamos começar por prosperidade, né? O que é prosperidade? Qual é o significado dessa palavra? Muitas pessoas acham que prosperidade está ligada só a dinheiro, né? Mas é um conjunto de coisas que dinheiro ele aparece lá no finalzinho. A última coisa que aparece é o dinheiro, ok, gente? Então, o significado de prosperidade é sucesso, facilidade, progresso, conduzir um bom resultado, ser bem-sucedido, feliz, afortunado. Olha só, afortunado quer dizer dinheiro, está lá no finalzinho, né? Agora eu quero falar o contrário de prosperidade, porque é muito fácil a gente falar o sinônimo, né? Aquilo que prosperidade é. E o contrário de prosperidade, o que é? Decadência, miséria, ruína, caída, fracasso e retrocesso. Olha que coisa tenebrosa, né? Então, amados, isso durante muito tempo, né, no meio cristão, essa palavra prosperidade foi até tida como, né, uma palavra que a gente não podia pregar nem falar sobre isso, porque estava associado somente a dinheiro. Mas o significado de prosperidade é muito além do que isso. Amém? Prosperidade é algo que Deus projetou para a nossa vida. Amém? Você acha que o contrário de prosperidade foi o que Deus planejou? Lógico que não, né? Deus não tem uma vida decadente para nós, não é? Uma vida de miséria, muito pelo contrário. Jesus, na cruz do Calvário, ele derrotou a miséria, as doenças e a morte. Foram 3 coisas que Jesus, quando ele foi morto na cruz do Calvário, lá, foi pendurado no madeiro, ele nos libertou dessas 3 coisas. Não é? Então, o que é a vida no Espírito? É uma vida abundante, uma vida de prosperidade e saúde divina. Porque ele conquistou na cruz por nós, amém? Então, prosperidade, muita gente acha que é ganância. Não é? Algumas pessoas perguntam assim, a tua igreja fala de, como é que chama? Teologia da prosperidade? O que é prosperidade para você? E a pessoa não soube responder o que era o significado de prosperidade. Então, veja muito bem, as pessoas elas confundem uma coisa, elas nem sabem o significado, mas elas embolam tudo ali e acham que prosperidade é algo ruim. Mas elas mesmo, inconsciente, procuram melhorar de vida, que é prosperidade, né? Coisa boa. Então, prosperidade não está relacionada apenas em ter dinheiro. Porque se fosse só em termos de dinheiro, José do Egito não teria sido escrito lá próspero. Como é que um escravo é próspero? Me diz uma coisa dessa, se for só dinheiro, não é? Como é que pode alguém que foi escravizado, vendido pelos irmãos, está lá na casa do Potifar, servindo Potifar, e a Bíblia diz, José era próspero na casa do Potifar. Ué, mas ele nem tinha dinheiro, ele era um escravo. Como prosperidade está ligada a dinheiro, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Ele foi para a cadeia injustamente. Lá na cadeia ele era próspero. Não é? Então, você vê lá no significado, né, que eu li no início. Então, ele era feliz. Toda vez que a Bíblia fala como é feliz, ele está relacionado à prosperidade. Amém? Toda vez que a Bíblia falar como é feliz, está ligada à prosperidade. Como é uma vida abundante, está falando de prosperidade. Porque, às vezes, as versões da Bíblia, alguns põem prosperidade, outros põem, né, bem-aventurado. Quem já viu essa palavra? Bem-aventurado. Quer dizer próspero. Amém? Eu quero começar. Não escolhi muitos versículos. Não me condene por isso. Escolhi poucos. Eu quero ler 3 João 1:2. Que esse versículo aqui, amado, se você entender ele, você já pode sair daqui pulando. Ele diz assim, ó, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma.
Que maravilha, irmãos! Porque não existe prosperidade se no início não for na alma. Você não vai ter dinheiro, o dinheiro vai passar na sua mão se a sua alma não for próspera. E o que é uma alma próspera? A alma é diferente de espírito. Não é? Nós somos um espírito, nós habitamos no corpo e nós temos uma alma. O que é a alma? É o nosso pensamento, é o nosso psique, é as nossas emoções, é como a gente lida, né, com as coisas. Isso é a nossa alma. Então, se eu tenho uma mentalidade próspera, eu sou próspera. Porque tudo começa aqui. E como que eu faço para ser essa pessoa próspera? Como é que eu faço para ser bem-sucedida em tudo que eu empreender? Porque essa é a vontade de Deus. Que todas as coisas que nós empreendamos dê certo. Amém? Você leu ali que o significado contrário de prosperidade é derrota, né? Coisas que não funcionam. Mas como é que eu faço para prosperar? Primeiro, na nossa mentalidade. O que é que eu faço? Como é que eu prospero a minha alma? Meditando na palavra. Então, quando você medita na palavra, você pensa como Deus pensa e você age como Deus age. Não tem como dar errado. E as coisas vão chegar. Porque você vai aprender na palavra a chamar à existência as coisas. Você vai aprender que você não pode reclamar, porque se você reclamar, você vai colher os frutos da sua reclamação. Sabia disso? Ué, mas eu pensei que viesse aqui para falar de dinheiro. Vamos chegar. Vamos chegar. Mas primeiro, amados, a nossa mentalidade. Ele diz, eu espero que tudo dê certo. Assim como a sua alma é próspera. Como você pensa. Como é que eu penso? Como é que eu ajo quando uma coisa acontece, é ruim na minha vida? Eu vou reclamar ou eu vou buscar na palavra a solução? E isso faz toda a diferença. Amém? Então, a prosperidade começa na maneira que nós pensamos. E não existe uma maneira melhor da gente pensar do que na palavra. Do jeito que Deus pensa, é o mandamento que Ele deixou. Não estou com a minha Bíblia aqui, mas ela está aqui. Do jeito que Ele fala na palavra, amado, é Ele falando como você deve agir. Toda vez que você lê na palavra um versículo, que esse versículo fala contigo, Jesus se apresentando para você. Porque Jesus é a palavra. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Vou ver Jesus só quando eu morrer, quando eu estiver lá na glória. Não, você vê Jesus quando você medita na palavra. Tudo aquilo que Ele deixou é para nós, amém? Então, nós precisamos pensar como Deus pensa. Você cantou aí que Jesus é o centro. É verdade, irmãos. Outra coisa que é a prosperidade, ela está associada a uma jornada. Não é? Vou dar um exemplo aqui, é uma viagem. Quando você vai viajar, o que você precisa na viagem? Né? Você precisa estar lá com a sua passagem, se você for de carro, que o seu carro esteja tudo ok, que ele não seja parado numa blitz, que não bata o motor no meio do caminho, não é assim? Então, é uma viagem. Então, essa viagem ela tem que ser bem-sucedida. Você vai parar na estrada lá e vai ter dinheiro para comer, não é? Você não vai dar dor de barriga para você ficar passando mal na viagem. Amém? Então, a prosperidade está relacionada também a ter uma boa jornada. Um bom tempo. Ok, gente? E prosperidade também é na área financeira, na nossa saúde, na família, nos relacionamentos e nos sentimentos. Ok? É um conjunto de coisas. Porque não tem como você ter dinheiro e não ter saúde. Você não está 100% da sua prosperidade. Outra coisa, o pessoal lá do tráfico, eles têm dinheiro, não tem? Sim ou não? Mas eles são prósperos? Não tem como ser próspero, né? Ter uma vida toda hora correndo da polícia e toda hora se escondendo. Isso não é prosperidade, amém? Se fosse só dinheiro, eles seriam prósperos, mas não é. Então, está relacionado a como eu penso. Né? Então, se a minha alma não estiver prosperando, nós estamos tendo uma imagem ruim, uma visão de fracasso, de derrota, de enfermidade.
Então, a gente se analisa. Como é que eu estou pensando? Como é que eu estou vendo a vida? Eu estou vendo a vida de uma forma ruim ou boa? Porque se estiver sendo ruim, está faltando aí uma prosperidade na minha maneira de pensar. Ok, gente? Então, lá no Salmo 1, do 1 ao 3, eu quero ler. Pode botar aí no... Meu celular está... Tem horas que ele não quer funcionar. Mas ele vai. Diz assim, ó, eu estou lendo na King James. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto faz, realiza, prospera. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa maravilhosa essa palavra, meu irmão. Tudo que você fizer tem que ter prosperidade. Tem que dar certo. Amém? Então, Deus não nos criou de uma forma que a gente vai ter fracasso, derrota, perda, não é? Eu entrei no empreendimento ali, deu errado, deu ruim. O que aconteceu? Jesus, tu é culpado disso, tu me botou numa furada? Não, amados. Deus não coloca você em furada, não. Amém? Se alguma coisa aconteceu de errado, talvez o Senhor te avisou e você não atentou. Sabia que Deus avisa para a gente antes da coisa dar ruim? Avisa direitinho. É porque a gente está tão ocupado, a gente está correndo tanto atrás das coisas, a gente não presta atenção. Mas Ele fala, pá, se a gente sentar, se acalmar, você vai lembrar que o escape Ele deu lá atrás. Ele já enviou a sua palavra para que tudo dê certo. Amém? Se a sua casa está uma bagunça, ao meditar na palavra e crer, seu posicionamento mudará, porque você vai agir conforme a palavra e as coisas vão se ajeitar. Amém? Tudo vai ficar bem. Não tem uma coisa que Deus fez, amado, que deu errado. Não existe. Tá? Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver. Tudo que Ele planejou deu certo. Às vezes que deu errado é porque o homem errou, não é? Ele poderia ter tomado uma atitude, ele tomou outra. Aí o que aconteceu? Deu errado. Mas não por culpa de Deus, por culpa do homem. Porque a gente é fácil de dizer, né? Foi Deus que... Olha, estou passando a necessidade porque Deus quis. Ei, espera aí. Que Deus é esse que te chama, te tira lá do império das trevas, te transporta para o reino e deixa você na mão? E deixa você perecer? Não existe. Amém? Então, nós precisamos de quê? Sabedoria para lidar com as coisas, não é? Eu lembro uma vez, eu nem congregava no Verbo da Vida ainda. Eu estava na outra igreja, a igreja também gostava muito de festa, tudo era festa. E eu estava lá, curtindo uma festa lá da igreja, e o Senhor falou comigo, olha, eu sou teu marido. Eu cuido de você. E eu ouvi, né? E eu falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Aí eu estava com uma irmã. Nessa época, não, os telefones só era telefone mesmo. Não era smartphone. A gente não podia pesquisar, não podia fazer nada com o telefone. A gente ligava ainda, né? Agora a gente não liga mais. Aí eu fui, ela tinha um livrinho que era o meu sonho de consumo na época, Chave Bíblica, que todos os versículos, né? Tudo que a gente põe lá, aparecia todos os textos. E eu falei assim, amiga, tem na Bíblia um texto que fala sobre isso? O Senhor, teu marido? Ela disse, tem, está lá em Isaías. Aí eu fui, procurei, né, li, e falei, bom, então não foi coisa da minha cabeça, Deus falou comigo. Passaram-se os anos, né? E eu já vim para o Verbo da Vida, estava lá fazendo rema, segundo ano do rema. Coisa interessante que aconteceu, amados, porque às vezes a gente passa por situações, mas elas são passageiras, elas não são eternas. Situação financeira, né, difícil, apertos financeiros, mas isso não é eterno, amém? São coisas que vêm e que passam.
E eu estava lá no segundo ano do Rema, eu tive não foi nem discussão, não. Eu saí da empresa que eu presto serviço e fui para outra. E a outra não me pagou. Aí eu, meu Deus, como é que eu faço para pagar hoje a mensalidade do Rema? Faltava uma semana para terminar as aulas, 2 semanas, eu acho. E chegou ao ponto de eu não ter o dinheiro da passagem. Eu acho que era R$1, né, André, a passagem daquela época? 10 anos atrás. E eu tinha 43 centavos no banco. Eu digo, gente, eu não posso nem sacar 43 centavos, o caixa eletrônico não vai me dar. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu esqueci que Deus tinha falado que Ele era o meu. Eu esqueci. Aí, nisso, chegou uma amiga minha lá em casa, né? E ela sempre ia. E ela passava o dia e 7 horas da noite ela ia embora. Eu falei, glória a Deus, eu já tenho uma carona para ir para o Rema. Aí, quando eu falei para ela, olha que coisa, eu falei para ela que eu estava, né, sem dinheiro, que eu precisava e não sei o quê. Sabe o que ela fez? 4 horas da tarde, ela disse, eu vou embora. 4 horas da tarde. E eu falei, meu Deus, eu já vou voltar a pé, né? Porque quando eu cismo com uma coisa, eu faço. Eu digo, eu vou, não importa como. Eu vou e vai dar tudo certo. Aí eu fui e falei, entrou, né? uma coisa que eu não deveria. Eu falei, então me dá uma carona, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem nada, não tinha como ir. Botei um sapato confortável dentro da minha bolsa e fui, né? O regulamento era um sapato alto, de saia longa. Fui lá para o Rema, 4 horas da tarde. Quando eu desci do carro, o Senhor falou comigo, eu não te disse que eu sou teu marido? Por que você foi contar que você tem 43 centavos? E eu percebi ali que Satanás ele quis fazer uma gracinha, né? E eu, chorando, as lágrimas escorrendo, sentei na praça lá, esperando da hora do Rema. Aí eu me revoltei, eu falei, Satanás, você está proibido de tocar na vida de pessoas, minhas amigas. Você está proibido. Diabo, você está proibido de tocar na minha vida financeira. Peguei o extrato do banco e falei, olha aqui, Satanás, você está vendo isso aqui? Nunca mais vai ter 43 centavos na minha conta. Essa é a última vez. Aí me levantei e comecei a marchar na praça. Eu falei, diabo, tu perdeu. Tu é derrotado na minha vida, tu não pode. Tira as patas da empresa. Esse dinheiro vai sair, eu vou pagar o meu Rema, não vou atrasar, e vai ter dinheiro para eu voltar para casa, Satanás. Você ouviu bem? E nisso eu andando. Né? Daqui a pouco passou uma viatura da polícia. Falei, pronto, meu Deus, me denunciaram, meu Deus. Eu falei, quem é aquela mulher toda arrumada, de salto alto, andando para um lado e para o outro na praça? Mas ali foi... Foi necessário. Se ele quis me humilhar, ele foi derrotado, porque ele sempre é. Amém? Ele não pode tocar nas nossas finanças, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na área sentimental. O diabo não pode tocar. Ele é proibido. Mas se você deixar, aí você chora todo dia. Ai, meu Deus, a minha geladeira está vazia, eu não tenho dinheiro. Você chora e o diabo ri de você. Amém? Então, você não pode esquecer a palavra do Senhor na sua vida. Nesse dia eu lembrei e falei, não, peraí, Deus é meu marido. Marido não deixa faltar nada. Tem uns Zé Ruela por aí que deixa, né? Mas aí não é problema do Senhor, é você que escolheu errado. Maridos, cuide das suas esposas. Não faça elas ficarem tristes. Só Jesus. Tem uns aí que... Não tem aqui, não. Só lá para o lado de São Paulo, né? Lá para o lado do Sul. Aí tem esse pessoal, mas aqui não tem, não. Romanos 8:17, por favor. Nosso Pai é rico. Diz assim, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira
participemos da sua glória. Amém? Então, amados, não tem como você ter uma vida pequena, uma vida com falta, porque não foi isso que Deus planejou para você. Então, o que eu faço se eu estou vivendo em falta? Começa a declarar a palavra. Começa a ler a palavra, meditando, não é lendo aleatoriamente, não. Você tem que parar e meditar. O que Deus está dizendo a respeito disso? Pegar um dicionário e ir colocando a tradução, né, o sinônimo das palavras, para você entender melhor. Porque, às vezes, a gente lê e não entende. Né? A gente acha que a palavra tem um significado, na verdade, ela tem outro. Então, você pega lá o seu dicionário, vai grifando as palavras. Tem uma Bíblia para você marcar. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que, meu Deus do céu, está toda rasgada, de tanto eu marcar. Coloquei aqui, o que Deus falou comigo? Ainda bota a data ainda para eu saber. Amém? Então, o que Deus falou, amado, está valendo. Não importa o que o diabo fale, porque ele é mentiroso. Ele tentou trazer uma tristeza para mim naquele dia, porque eu tinha 43 centavos. Não pagava a passagem. Vanusa, por que você não pediu à sua amiga R$5 emprestado, que dava para você ir e voltar? Amados, a gente pede dinheiro emprestado quando a gente sabe a data que você vai receber. Eu não tinha. E mesmo ela, eu abri meu coração ali, qual era a dela? Né? Toma aqui, não importa. Mas isso não tem a ver. Amém, amado? Porque, às vezes, o de perto não faz. E vem um lá de longe, que você nem conhece, e faz. Então, Deus não está limitado só ao seu grupo de amigos. Só as pessoas que você conhece. Não é? Porque, para voltar, houve uma outra história. Eu não voltei a pé. Não voltei a pé. O pessoal lá do primeiro ano falaram, a gente paga a tua passagem, não sei o quê, passa o cartão de ninguém passava. E eu, meu Deus do céu. Aí eu falei para o motorista, eu vou descer ali na praça, que eu vou a pé. Aí ele, a senhora mora onde? Eu falei, mora ali, no segundo ponto da reta. Jamais uma filha de Deus vai a pé. E o homem, só faltou falar em línguas. Falei, pronto. Aqui não, eu levo a senhora e não sei o quê. Eu falei, está vendo? Deus move, irmãos, as coisas para você. Você é filho. Você não é uma pessoa enjeitada. Né? Ele te chamou, ele te tirou das trevas. Lá onde o diabo mandava em você. Agora quem manda é ele. É a vontade de Deus que os seus filhos prosperem e sejam bem-sucedidos em todas as áreas. Amém? Na sua saúde. Amado, eu fico revoltada. Se tem uma coisa que me deixa toda me tremendo, é eu ver que uma pessoa está doente. Eu falei, Satanás, você é ilegal. Você não pode tocar nessa vida. E, às vezes, as pessoas aceitam isso. Não é porque eu estou recebendo um benefício do governo, e se eu for curada, eu vou perder. Oh, meu Deus! Sabe? Tem umas coisas que não dá para entender. E a pessoa fica ali cativa de Satanás por causa de uma miséria, porque aquele dinheiro não serve para nada. Ele chega ali para você, só para você, diabo, passar na tua cara. Aí, ó, você está precisando aí, ó. Está na minha mão. Está comendo na minha mão. Você não está comendo na mão do diabo. Amém? Deus tem muito mais para te dar. Deus nunca tem uma vida de perda para nós. Não é prejuízo nenhum servir ao Senhor. Muito pelo contrário. É bênção. Outra coisa, Jesus se fez pobre para que nós sejamos ricos. Ele se fez. Ele não era pobre, porque na minha infância eu aprendi que Jesus era pobre. Pobrezinho, nasceu numa manjedoura. Estava lá, coitadinho, junto com os animais, ali as fezes dos animais, aquele mato, né, que a vaca come. Amado, ele nasceu ali porque não tinha um hotel para ele ficar. Ele tinha dinheiro. Você conhece algum judeu pobre? Eu não conheço nenhum. Todos que eu conheço são ricos. Ué, Jesus é judeu. Como é que ele era pobre, né? Vamos usar a nossa inteligência, porque tem um povo falando umas coisas aí que não está de acordo com a palavra. Aí é mais uma coisa boa para você meditar na palavra, porque aí você não é enganado com essas falácias bobas, né? O simples fato de Jesus ter se feito pobre lhe dá acesso à prosperidade.
eu tenho acesso, amada, à prosperidade. Por quê? Se eu medito na palavra, dia e noite, se eu estou falando como Deus fala, pensando como Deus pensa, o que pode dar errado na minha vida? 2 Coríntios 8, 9. Vamos lá. Não separei muita coisa, não. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fossem enriquecidos por sua pobreza. Como é que alguém diz que Jesus era pobre, se a Bíblia está dizendo que ele era rico? Está vendo? Como uma coisa simples que a gente precisa estar atenta. Outra coisa, se você plantar sementes de pobreza e doença, o solo não poderá produzir prosperidade e saúde. Para mudar a colheita, você precisa mudar a semente. Se você fala o tempo todo que não tem, que não pode, que está doente, como é que você vai receber saúde e prosperidade? Então, você precisa mudar a sua semente. Sua semente é o quê? As suas palavras. Aquilo que você pensa, você fala. A boca fala do que está cheio o coração. Então, como é que eu sei que alguém está andando em fé? O que ela fala denuncia o que ela usufrui. Se ela está falando derrota, ela está usufruindo da derrota. Se ela fala vitória, ela está usufruindo da vitória. Amém? Provérbios 10, 22. Oh, glória. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Tem um ditado que a pessoa... Tem uma amiga que ela sempre diz assim, olha, vamos trabalhar, porque nós somos... não somos herdeira. Aí eu digo, peraí, não, você talvez não seja, mas eu sou herdeira. Sabe, são umas coisas que a pessoa fala que você não pode concordar. Dinheiro não traz felicidade. Tudo bem, pode não trazer, mas é triste você passar necessidade, não é não? É triste, irmão, pelo amor de Deus. Não vamos falar besteira. Então... Não é? Já pensou? Você está lá sofrendo, o filho pedindo as coisas. Tem uma coisa que deixa a gente triste, né? Só os pais que sabem. Quando o filho... Você não tem nada e o filho... Mãe, me dá um Danone. Cadê? Dói, não dói? A gente que é falho, sente. Imagina Deus quando vê você chorando as misérias da vida. Cara de prejuízo. Por que esse meu filho não medita na minha palavra para ele ficar rindo? Uma das coisas que me chamou a atenção aqui no Verbo da Vida foi isso. Eu cheguei, eu só vi o povo rindo. Eu falei, gente, esse povo não tem problema. Eu quero ficar aqui, porque eu quero eliminar meus problemas, né? Irmão, a gente tem problema, ok? Aparece uns aí de vez em quando, só que a gente não medita neles, a gente medita na palavra. A gente medita na palavra, porque a palavra tem solução, os problemas não. Se você ficar meditando nos problemas, eles vão crescer, eles vão ficar tão grandes que você não vai conseguir resolver. Às vezes é uma coisa simples. Aí você fica criando na sua cabeça aquilo. E como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro, tenho que botar um telhado na minha casa, vai chover, vai vazar água. Ô, irmão, para com isso. Pai, obrigado pelo telhado novo, obrigada porque tudo vai chegar. Qual é o melhor? O tempo que você está perdendo falando besteira, você fala a verdade, que é a palavra. Amém? Já está cuspindo fogo aí? Porque tem hora, irmãos, que você tem que se revoltar, porque senão você vai viver na mesmice o tempo todo. De vez em quando a gente se revolta aí, né? Falam as coisas, deixa a polícia rodando assim na praça.
O que essa mulher está fazendo de salto alto, com a saiona comprida? Ainda fiz o cabelo, olha só, ainda fiz uma escova no cabelo para ficar bem bonito lá, e eu andando para lá e para cá. Colocando o diabo no lugar dele. E aí, Vanoso, 10 anos se passaram. Então, o que eu falei, manteve. Nunca mais 43 centavos na minha conta. O diabo tirou as patas da empresa, me pagou. Paguei o rema, não fiquei devendo. Desse jeito. Agora, vamos lá. Qual é a finalidade da contribuição financeira na igreja, né? Porque a mensagem era uma parte prosperidade e uma parte contribuição financeira. Porque está enrolado uma na outra. Amém, irmãos? Se você é próspero, você contribui. Porque dar é uma forma de prosperar também. Dízimos e ofertas são princípios bíblicos para a nossa prosperidade. Não existe uma pessoa próspera, irmão, que não abençoa a vida de outra pessoa. Ok? Se você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ela não ajuda ninguém, não entra em nenhuma causa, essa pessoa não é próspera. Porque a prosperidade e a ajuda está ligada. Ok? Então, dízimos e ofertas não é algo da lei. Porque tem gente que gosta de arrumar umas meias verdade, mas meia verdade não é verdade, ok? Então, Abraão, ele deu dízimo antes mesmo da lei de Moisés. Antes de Moisés estabelecer a lei, Abraão deu dízimo. Quem foi Abraão? Quem aqui sabe? Foi um homem próspero. Um homem rico. Ué, esse homem rico, ele deu. Nem existia obrigatoriedade nessa época. Porque depois, né, a lei de Moisés passou a ser obrigatório, porque as pessoas estavam querendo viver a vida de qualquer jeito. Então, foi criada a lei para que as pessoas entendessem o errado e o certo. Ok, gente? Vamos ler lá, se você está querendo saber por quê. Como que surgiu o dízimo, né? Está lá em Gênesis 14, do 18 até o 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Olha só, nem o nome dele tinha sido trocado ainda. Dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Que coisa poderosa. Esse rei de Salém aqui, esse Melquisedeque, ele representava o sacerdote. Quem era o nosso sacerdote hoje? Cristo. Amém? Então, não existe esse negócio de dizer, porque isso aqui é só do Antigo Testamento. Se você falar assim, amado, rasga Salmo, rasga Provérbios, rasga o Antigo Testamento todo. Se você quer viver só com uma parte da Bíblia, rasga o resto. Amém? Mas o Novo Testamento também fala sobre dízimos, sobre ofertas, ok? E para que serve o dízimos e ofertas? Qual é a finalidade? Porque existem situações, amado, que as pessoas, geralmente pessoas que não estão na igreja, porque quem está, ela já tem a mentalidade já transformada, não é? Já entende quem Deus é, sabe quem ela é em Cristo, sabe o grande papel da obra de Jesus na igreja. Amado, tem coisa que acontece dentro da igreja que o governo não pode resolver. O hospício não pode resolver. A medicina não pode resolver. Existe algo tão poderoso aqui dentro que você nem imagina o que acontece. Você tem uma vida, uma pessoa que estava indo se matar, e essa pessoa chega na igreja e ela não pensa mais nisso, e a vida dela é transformada, mas dinheiro nenhum paga um negócio desse. Eu não cheguei nesse nível, mas eu cheguei quebrada na igreja. Quando eu cheguei para Jesus, eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, porque não tem jeito para mim. Eu sei que a grande maioria das pessoas chegaram assim, alguns não. Alguns não chegaram tão, mas outros chegaram. Agora você vê, a pessoa é transformada, a vida dela é
liberta, né, das amarras, dos pensamentos malignos. Ela é transformada aqui. Aí, na hora da contribuição financeira, porque outras pessoas que estão lá precisam ouvir essa palavra. Aí a pessoa fecha o coração. Não vou dar R$1. Para quê? Aí, ó, pastor trocar de carro? A pessoa pensa. Ela não pensa como ela chegou. Parece que entrou um pensamento tão maligno que a pessoa fecha a mão, né? O pessoal fala mão de samambaia, mão de vaca, mão de não sei o quê. Porque a pessoa fecha o coração. Não, isso aqui é coisa lá da lei. Ela nem leu, porque se ela lesse, ela ia entender. Porque alguém falou, aí a pessoa acredita. Amado, tudo que alguém falar, procure na Bíblia. Espera aí, deixa eu ver se essa pessoa falou certo mesmo. Cadê? Vamos lá. Hoje a gente tem um abençoado desse aqui, joga a palavra e vai lá na Bíblia. O que está escrito? O que está dizendo aqui? Deixa eu confirmar aqui. Espírito Santo, me ajuda. Além de você ter uma fonte de pesquisa, tem um Espírito Santo dentro de você, que te ajuda também. É Ele que revela as coisas que você não entende. É Ele que te ensina. É Ele que te instrui. Amém? Então, outra coisa. Para onde vai os dízimos e as ofertas? Está tudo funcionando, não está? Sim ou não? O louvor estava funcionando, preciso trocar umas coisas aí, que eu estou sabendo. Né? Acho que lá atrás, acho que não escuta. Então, tem que botar mais umas caixas para chegar lá, para você ouvir. A gente paga aluguel, a conta de luz, que não é gato. Glória a Deus. Manutenção das salinhas. Seu filho está lá na igreja de criança aprendendo a palavra. Então, as coisas têm que funcionar. De onde vai sair esse dinheiro? Do nosso bolso, amém? Porque é justo o dinheiro sair do nosso bolso. Eu ficaria triste se alguém chegasse aqui e dissesse, pastor, uma pessoa que nem congregasse aqui, toma aqui uma mala de dinheiro, pague tudo isso aí. Eu ia ficar muito triste. Eu digo, eu não vou participar disso aqui. Não, eu quero participar. Amém? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Ok, gente? Gálatas 6:6. Muito importante esse versículo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Está na palavra. Você deve compartilhar. O que a gente deve compartilhar? Tudo que for necessário aqui. Nós fazemos parte dessa igreja. Então, nós somos participantes de tudo que acontece aqui. Não tem um anjo que vem com a mala, toma aqui, todo mês. Aqui, ó. Não precisa se preocupar, não. Já pensou se isso acontecesse? Seria triste, irmão, trágico uma coisa dessa. Por quê? Porque nós não teríamos a oportunidade de semear. Não é? Então, quando você dá, não é a igreja está sendo beneficiada, é você. Amém? A igreja é beneficiada porque ela paga as contas. Mas, irmão, se você não der, outro vai dar. Sabia disso? E o outro vai receber e você não vai. Que às vezes a gente quer receber, né? Eu falei aqui lá em Provérbios, né, que tem a sanguessuga, ela tem 2 filhas, né? Dá e me dá. Só quer receber, eu quero receber. Cadê a unção? Cadê? Eu quero isso, eu quero aquilo. Na hora de contribuir... Meu Deus, a igreja ficou em silêncio total. Fica assim, não, abençoado. Você é próspero, você é rico. Você tem para dar e não vai faltar para você. Então, eu pergunto, você está sendo instruído na palavra? Essa palavra mudou a sua vida?
Meu Deus do céu, eu nem quero imaginar como eu era antes dessa palavra e como eu estou agora. Né? Graças a Deus. Outra coisa importante, quando contribuímos na igreja, é que mostra que estamos associados com essa visão. E a nossa vida está sendo cuidada e guardada. Amém? Então, nós estamos associados a essa visão. Qual é a visão? Da igreja local e do ministério Verbo da Vida. Amém? Porque tudo que entra aqui, a gente contribui lá também. Nós estamos associados ao Ministério Verbo da Vida. E você está associado à igreja local, ok? Malaquias 3:10. Gente, eu não sabia que tinha tanto versículo aqui que eu tinha anotado. Eu achei que tinha menos. Malaquias 3:10, texto maravilhoso, eu gosto. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Coisa poderosa, irmãos. Às vezes você fica tão retido naquilo que está na sua mão, mas aquilo que está na sua mão é muito pouco para as coisas que o Senhor vai destravar através daquela pequena oferta. É pequena, amado. Às vezes eu vou entregar o dízimo e eu digo, meu Deus, olha só, tão pouquinho, podia ser mais. Né? Graças a Deus, o meu coração não está preso nesse negócio. Meu Deus, vai faltar. Se eu der isso aqui, o gás vai acabar. Né? Porque tem gente que associa isso. Se eu der, aí, ó. Acabou o gás, o menino ficou doente, tem que gastar com a farmácia. Misericórdia. 1 Crônicas 29, do 12 ao 14. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo, encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, o Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti o que é teu. Ô, glória, o seu dízimo é do Senhor, não é seu, não. Você está prosperando, você está trabalhando. Deus colocou a habilidade nas suas mãos, mas 10% é dele. Amém? Por quê? A gente acabou de ler aqui, porque nós nos tornamos sócios do Senhor. E uma sociedade com o próprio Deus, então, não quebra, não. Tem uma sociedade falida que o povo inventa aí, que é só furada, mas com o Senhor não tem prejuízo. Amém? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, amados, quando você entrega, existem coisas que talvez você nem consiga entender, sabe? Esse princípio de honra, de você dar primeiro para o Senhor. Antes de você pagar suas contas, você, peraí, deixa eu fazer aqui a minha transferência. Já salva lá, bota uma estrelinha lá no seu aplicativo do banco, caiu o dinheiro, você vai lá, peraí, deixa eu honrar o Senhor primeiro. Porque talvez você receba pouquinho e você acha que aquilo ali vai faltar. Mas quando você entrega primeiro ao Senhor, Ele faz com que chegue até você os recursos que você precisa. Porque prosperidade também é não ter falta de nada. É você ter uma vida no seu padrão, não pensando, eu quero um avião. Pai, manda um avião. Para que você quer um avião? Você vai viajar para onde? Porque tem coisa que não tem lógica, irmãos. Então, viva de acordo com o seu chamado, com o seu propósito.
Você tem que saber. Para que você quer um avião? Para que você quer 10 carros? Eu vou dar um carro porque eu quero 10. Para quê? Você vai manter os 10 carros? Então, tenha coerência, tenha aquilo que você precisa ter, mas que não seja algo que vai trazer prejuízo para você. Amém, irmãos? Então, isso requer o quê? Sabedoria para lidar com essas coisas. Outra coisa importante, o evangelho é de graça. Essa mensagem aqui é de graça, irmãos. Graças a Deus. Mas para esse evangelho chegar em lugares, tem que ter isso aqui, ó. Né? Tem que ter isso aqui, amado. A empresa lá aérea, a empresa aérea, ela não dá passagem, não. Peraí, você é um missionário? Pronto. Está aqui, ó, passagem para você viajar. Não, não é assim, não. Você tem que pagar. Amém? E graças a Deus que você paga. Porque o Senhor é fiel para te suprir. Ok? Filipenses 4:14. Deixa eu abrir aqui, que a minha Bíblia está uma maravilha. 4. Esse texto aqui, né, o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim, ó, entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo, no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recurso em abundância. Desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus! A gente vê os crentes falando esse último versículo, né? E o meu Deus suprirá as suas necessidades. Mas na hora da oferta, amado, a pessoa não deu. Aqui é uma continuidade. Toda vez que você vê um versículo muito mirabolante, vê o contexto. Porque tem uma coisa que você tem que fazer antes. Amém? Tem uma coisa importante que você precisa fazer. Né? Então, o que o apóstolo Paulo observou na questão de oferta? Coisas maravilhosas que acontecem no momento que você dá. Né? Primeira coisa, é algo bom. É algo maravilhoso, irmãos. Nem que você chore aí. Meu Deus do céu. Não vai faltar, amém? Outra coisa é estar associada a uma visão. Eu já falei aqui. Não é apenas dar, mas receber. Outra coisa, aumenta o crédito. Outra coisa, garante o rico e abundante suprimento de Deus. Então, toda vez que você lança uma semente, você está garantindo o seu suprimento. Amém? Talvez a sua oferta não faça grande coisa onde você dá, mas ela faz na sua vida. Você deixa de ser avarento, você deixa de ser mão de vaca, você passa a exercer fé, porque isso aqui é algo que envolve fé. Não é algo aleatório. Amém, irmãos? Então, vai ser fé envolvida, vai acontecer coisas boas na sua vida, mas você precisa também meditar na palavra. Porque meditar na palavra vai mudar a sua forma de pensar, a sua visão das coisas, a sua visão do reino vai ser mudada. Você vai olhar para as necessidades e vai dizer, epa, eu posso fazer isso aqui. Amém? Porque, às vezes, as pessoas não podem contribuir financeiramente. Às vezes, elas estão passando por uma estação. Né? Mas elas podem contribuir com algo na igreja. E o Senhor também recebe. A pessoa chega cedo, varre ali, peraí, eu estou honrando o Senhor fazendo isso aqui. Porque, na verdade, amado, tudo que nós fazemos aqui não é para o pastor Marcelo, embora ele seja o presidente dessa igreja, mas a gente está fazendo primeiro para o Senhor. Amém? Então, tudo que você faz para o Senhor. Você chega cedo, não é?
Os diáconos chegam cedo, o pessoal da igreja de criança chega cedo, estuda a lição para poder desenvolver uma boa aula lá para as crianças, não é assim? A gente também estuda a palavra para não pagar mico aqui, né? Para a gente não pagar mico, passar vexame. Meu Deus, olha só. Então, tudo que a gente faz, mas não é uma performance. Deixa eu falar aqui umas palavras difíceis para impressionar as pessoas. Não, a gente está fazendo isso aqui, amado, para você crescer, para você avançar. Não é? Não é, peraí, deixa eu fazer aqui. Estou precisando de dinheiro. Né? E fica naquela coisa, amado, Deus é o nosso supridor, Ele é o seu marido. É Ele que supre as suas necessidades. Amém? Então, não fique preso a situações, né? A gente vai ter conferência de mulheres, né, Kátia? É pago, graças a Deus, não é de graça. Amém? Porque coisa boa a gente tem que pagar. Você não compra uma coisa boa de graça. Você já viu uma joia, aquela vivara, botar uma banca assim no meio da rua? Não. É tudo guardado dentro de cofre. Por quê? Porque tem valor. Amém? Então, sempre que uma coisa é valiosa, ela custa dinheiro. Ela custa. Então, bote isso na sua cabeça, amém? Mas a palavra é de graça. Amado, você está aqui, você está aprendendo, você não pagou a entrada para vir aqui. Mas existe coisa que é feita numa conferência que vai destravar a sua vida. Nenhuma conferência que eu fui, eu saí da mesma forma. Sempre aconteceu algo poderoso. Então, você precisa mudar essa sua maneira de pensar. Deixa eu ver aqui o horário, que já está quase, né? Falta 1 minuto só. Eu queria falar desse livro aqui, poderoso, maravilhoso. Eu gostei muito desse autor aqui, chamado Charles Capps, um homem riquíssimo. Escreveu esse livro, largou a riqueza dele para servir o Senhor. Não é? A riqueza dele contribuiu com muita coisa. O nome desse livro é Motivação para o Sucesso. Soluções bíblicas para ser bem-sucedido. Coisa boa. Porque, amado, você compraria um livro que dissesse assim, 5 formas de ser miserável? Ninguém compra, irmão. Mas quando fala em ser bem-sucedido, em ter sucesso, a gente quer, né? Porque a gente tem no coração a palavra do Senhor. A gente quer ser bem-sucedido. A gente quer fazer algo que seja valioso. Amém, irmãos? Queria chamar o pessoal do Ministério de Música.